Fala galera, tudo certo com vocês? Então, Diego por aqui para mais uma aula desse canal e hoje o tema é respiração celular. E o que é respiração celular, né? Como que ela, qual é a principal função dela no nosso organismo? Para que a gente, por que as nossas células precisam executar esse processo tão importante para a vida? E nós vamos comentar sobre isso na aula de hoje. Então, vem comigo e assiste até o final. Bom, como características então da respiração celular, nós temos a primeira dela. A respiração celular, ela não é a respiração pulmonar, ela é diferente da respiração pulmonar, tá? A respiração pulmonar, que é a ventilação que a gente faz, né, de inspiração e expiração, ou seja, a entrada de oxigênio e a liberação de gás carbônico, não é o processo de respiração celular, é diferente. Apesar desses processos serem diferentes, eles estão interligados. Porque na respiração celular, principalmente na respiração celular aeróbica, nós precisamos de oxigênio para que esses processos aqui aconteçam especificamente. Então, o oxigênio vem da onde? Da ventilação pulmonar ou da respiração pulmonar. Detalhe, não é a mesma coisa, elas são diferentes, porém elas estão interligadas. E qual que é a função principal, a função básica da respiração celular? Né? O conceito, né? O que é a respiração celular? Ela é um processo, certo? Pelo qual os organismos, de forma geral, tanto os micro quanto os macro, elas obtêm energia para realizar todos os tipos de atividades que precisam ser realizados, principalmente em relação ao metabolismo das células, seja um organismo unicelular ou seja para um organismo multicelular. Então a função é produzir energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Esse ATP é o que vai ser utilizado para todos os processos relacionados ao metabolismo das células. Só que esse ATP ele tem essa fórmula, ele é composto por três grupos fosfato, uma ribose, que é um açúcar, e uma molécula de adenina, formando um nucleotídeo. E aí, lembrem das aulas, né, sobre o DNA e o RNA, que tanto o DNA quanto o RNA, eles apresentam na sua estrutura nucleotídeos, diversos nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles apresentam três estruturas básicas, tá? Primeiro, o grupo fosfato, ou no caso do ATP são três fosfatos, tá? Trifosfato. Um açúcar chamado de ribose na sua estrutura e uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada. Então, essa é a molécula de ATP. E essa é a molécula, né, na qual, ou a forma que os organismos armazenam energia. E aí esse ATP ele pode ser utilizado no metabolismo celular, que a gente já falou. Antes da gente continuar, gente, eu queria só destacar algumas coisas importantes. Deixa teu like nesse vídeo, né, para dar uma força pro canal. Comenta aqui embaixo também sobre a aula, né, se foi boa, se não foi. Se tu quiser deixar um dislike também não tem problema, tá? O canal também é um pouquinho de vocês. Mas comenta aqui embaixo o que eu posso melhorar, sugestões de aulas, né, ideias e também dúvidas que vocês tenham acerca desse assunto e de outros assuntos também que eu vou estar considerando, né, com carinho cada sugestão de vocês, tá? Compartilha esse vídeo também aqui pelo YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. E também te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente está produzindo toda semana, ok? E por fim, me segue lá no Instagram, né, @inside_biology, que a gente está produzindo conteúdo por lá também, conteúdos mais curtos. Bom, só que quais são as principais fontes, né? Como que a gente consegue essa energia? De que forma no nosso dia a dia a gente pode obter essa energia? Principalmente através dos alimentos, que são os nossos combustíveis, né, existentes, como por exemplo os carboidratos, os lipídios, as proteínas, né, por meio da ingestão, né, ou da digestão
desses macronutrientes. E os ácidos nucleicos também podem ser utilizados como fontes de ATP ou como fontes de energia, só que em situações bem extremas. Quando que isso pode acontecer, Diego? Quando que a gente utiliza ácido nucleico ou quebra ácido nucleico para liberar ATP e para que esse ATP seja utilizado? Bom, quando a pessoa está passando por um processo de desnutrição há muito tempo, né, muitos meses, muitas vezes, essa pessoa, ela não tem mais estoque praticamente de carboidrato, ou é quase que mínimo. De gordura também, ela quase esgotou as suas reservas de gordura, e ela tem pouca proteína também. Logo, a última forma que o organismo utiliza, né, para produzir energia é através da quebra dos ácidos nucleicos, né, seja o DNA ou o RNA. Mas é claro, detalhe importante, gente, isso aqui é numa condição extrema. Por exemplo, a gente, né, passando por uma fome extrema, aí sim, últimos casos lá, como o último suspiro, né, dos últimos momentos de vida, nosso corpo começa a quebrar ácido nucleico para liberar ATP, e aí esse ATP pode ser utilizado, né, no metabolismo das nossas células. De forma geral, a gente utiliza carboidrato, lipídio e proteína. Só que qual é o principal combustível, qual é a principal molécula que nós utilizamos? Nós utilizamos, a principal molécula delas é um carboidrato ou um monossacarídeo, que é a glicose, tá? A glicose é a principal fonte de ATP das nossas células. Tanto é que, por exemplo, o nosso sistema nervoso, as células nervosas, elas só conseguem utilizar glicose. Então, nosso sistema nervoso, ele utiliza exclusivamente glicose. E essa aqui é a fórmula cíclica da glicose, né? Então aqui a gente tem 6 carbonos. Como assim, Diego, 6 carbonos? Vamos contar comigo. Aqui, ó, um carbono. Aqui, ó, nesses cantinhos, né, nós temos carbonos também. Então nós temos um carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? 6 carbonos, C6. Vamos contar então agora os hidrogênios dessa glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. C6, H12 e O6. A gente tem que contar 6 oxigênios aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Então, essa aqui é a fórmula química da glicose, certo? Essa aqui é a representação química dela, essa aqui é uma representação cíclica dela especificamente. E nós temos dois tipos de respiração celular, ou de respiração que as células executam, né, para produzir energia. Primeira delas, nós temos a respiração celular aeróbica, que ela ocorre com a utilização de oxigênio. Se não houver oxigênio disponível no ambiente ou dentro das células naquele momento, o metabolismo ou a respiração celular que vai ser realizada é a anaeróbica, que é sem a utilização de oxigênio. Então aqui, né, na respiração aeróbica, a gente tem 3 processos ou 3 etapas ou 3 fases principais. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. E a terceira e última etapa é a cadeia respiratória, que é a etapa ou a fase da respiração celular que ocorre a maior produção de ATP, de adenosina trifosfato. É nessa fase aqui que a maior quantidade de ATP é produzida ao final da respiração aeróbica. Um outro detalhe é que a glicólise, ela ocorre exclusivamente no citosol. No citosol, ou citoplasma também, tá? O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, tá? 2 M's aqui. E a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Então isso aqui também é importante lembrar, porque cada uma dessas etapas elas ocorrem, né, em locais diferentes dentro da célula. A glicólise no citosol, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. E por outro lado, quando nós temos um ambiente
que é escasso em oxigênio, né, ou com baixa disponibilidade de oxigênio, ou quando a célula naquele momento, naqueles segundos, ela não tem níveis adequados ou suficientes de oxigênio, ela vai realizar a respiração celular anaeróbica. Só que na respiração celular anaeróbica, ela vai produzir também o piruvato, só que esse piruvato, ao invés de ir para o ciclo de Krebs ou para a cadeia respiratória, esse piruvato formado, ele pode ter dois caminhos. Ou partir para a fermentação alcoólica, ou partir para a fermentação lática, tá? E aí aqui entra, né, bactérias, né, fungos que realizam fermentação alcoólica, especificamente, e também as nossas células musculares podem realizar fermentação lática em alguns momentos específicos, quando nós não temos uma disponibilidade suficiente de oxigênio naquele momento, e quando a gente precisa produzir energia na forma de ATP de forma muito rápida. Esse metabolismo ou essa forma, né, de fermentação, ela pode ocorrer quando a gente se exercita de uma forma muito intensa, num curto período de tempo, em questão de segundos, 10 a 15 segundos mais ou menos, e o nosso músculo ele pode produzir lactato. Então nós também podemos realizar fermentação em algum momento ou partir para o metabolismo anaeróbico, tá? Inclusive existem, né, exercícios que são ditos como aeróbicos e exercícios que são ditos como anaeróbicos, tá? Justamente por conta dessas duas vias, tá? Exercícios que precisam de oxigênio para estimular toda essa via, e exercícios que necessitam de uma energia muito rápida, são de segundos ali, e aí por isso que as nossas células musculares têm a capacidade de realizar esse processo anaeróbico, né? Sem a presença de oxigênio, a gente pode quebrar a glicose, né, para produzir energia e, consequentemente, utilizar essa energia, né, no metabolismo celular, certo? Galera, essa foi a aula de hoje, né? E essa foi a aula de hoje, então, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, falou, falou!